nasci no ano de 1953, numa aldeia do concelho de Bragança, na zona da Serra de Nogueira. Resido em Bragança. Sou engenheiro civil de formação. Dediquei parte da vida à atividade privada, parte significativa também na administração pública, em lugares de chefia. Também uma parte muito expressiva na atividade política e na gestão de fundos comunitários. E no essencial diria que podia traduzir a minha vida de forma bastante sintética nestas referências que partilhei convosco. Continuo a residir no concelho de Bragança. Tenho atualmente, no âmbito das minhas ocupações principais, a dimensão do voluntariado no seio da Cruz Vermelha Portuguesa, enfim, para além de outras atividades que desenvolvo. Foi um caminho de grande entusiasmo, de muita partilha e cooperação neste território transfronteiriço, habituados já a um processo de cooperação significativo, no fundo, uma cooperação de séculos. Agora, nos anos mais recentes, digamos, uma cooperação mais estruturada através de uma comunidade intermunicipal designada de Bragança-Zamora. Enfim, em 1998 eu liderei essa comunidade e a constituição da comunidade, envolvendo 5 municípios da Terra Fria e 5 municípios do lado espanhol, da província de Zamora. Nessa comunidade pudemos partilhar experiências muito significativas e relevantes, digamos, relativamente àquilo que poderiam ser as principais áreas de cooperação territorial, numa altura em que se davam os primeiros passos, em que se tentava, digamos, romper fronteiras, unir os povos. No fundo estávamos ainda nessa fase. Nessa comunidade conseguimos, de facto, desenhar políticas de cooperação interessantes, fazer bons projetos na área cultural, na área desportiva, na área da segurança transfronteiriça, envolvendo forças de bombeiros voluntários do lado de Bragança, do lado da província da Liste. Conseguimos projetos muito relevantes de cooperação a nível cultural. Destaco, por exemplo, a construção do Centro de Arte Contemporânea em Bragança e o Museu Baltasar Lobo em Zamora. Foi um projeto dimensionado e acordado no quadro dessa comunidade de trabalho e que deu origem a 2 equipamentos de referência projetados por 2 arquitetos de referência, um português e um espanhol. Portanto, assim, há aqui uma experiência larga que antecede o processo de constituição dos ASNET e de lançamento da Reserva da Biosfera. Estando numa região, o município de Bragança, especificamente estando numa região de fronteira bastante extensa com os vizinhos espanhóis, com uma fronteira confrontando com, creio que 7 ou 8 municípios, a nossa relação de proximidade é muita, e, portanto, a necessidade de estabelecer políticas e medidas de trabalho conjuntas levou-nos a cooperar em várias frentes. Fizeram-se coisas como, por exemplo, nesse âmbito, a Comunidade de Trabalho de Bragança-Zamora referi o projeto principal, o dos museus, mas fizeram-se estradas, fizeram-se pontes sobre um rio internacional, o Rio Maçãs. Fizeram-se e fazem-se festividades religiosas de fronteira, partilhadas pelos povos fronteiriços. Portanto, assim, havia aqui um histórico e um antecedente de trabalho muito, muito intenso que nos permitiu, estar atentos àquilo que podia ser um patamar mais estruturado e organizado de cooperação transfronteiriça. A comunidade de trabalho é uma comunidade informal, um agrupamento europeu de cooperação territorial. Quando surgiu a oportunidade, estávamos a trabalhar num plano já institucional, com outra possibilidade de desenvolver outros projetos e atuar de forma diferente no território. Portanto, constituído os ASNET, aqui sediado, final de 2009, creio, no último trimestre de 2009, foi aí que fizemos aqui o acordo final, sendo que chegar à construção dos ASNET também não foi um processo de todo simples, desde logo porque havia aqui, em parte, alguma ruptura com aquilo que seriam os parceiros da comunidade de trabalho. Estávamos a trabalhar a um patamar maior proximidade, mais baixo, com municípios mais pequenos, mas conseguiu-se dar esse passo, com a perspectiva de que os ASNET deveria vir a acolher, não sei se assim é neste momento, vir a acolher a nível
de algum conselho consultivo ou uma assembleia, ou participar em assembleias dos ASNET sem direito ao voto, mas serem ouvidos estes municípios de fronteira mais, enfim, que são em número muito significativo, particularmente se olharmos para o lado espanhol, a província de Zamora, a província de Salamanca, eles têm uma infinidade de municípios, mas também devem ter voz, também devem participar nos processos. Não sei se mantém essa ideia. Portanto, dado esse passo de estruturação dos ASNET, digamos, subindo esse patamar na cooperação, aí naturalmente começámos a pensar na necessidade de um plano estratégico, saber o que fazer com os ASNET, com essa figura, não é? Enfim, no quadro das políticas europeias, que benefícios poderíamos vir a obter, para que níveis de cooperação podíamos posicionar os projetos de trabalho dos ASNET, e aí procedeu-se à elaboração de um plano estratégico que foi apresentado em Bruxelas, no Comitê das Regiões, foi apresentado aqui em Bragança com a presença do administrador delegado do Comitê das Regiões. Portanto, foi um bom plano, onde prevíamos avançar com a constituição da reserva da biosfera. Ou seja, a partir daí contratámos um consórcio luso-espanhol, portanto, que se encarregou, que ganhou um concurso, mediante um concurso público, ganhou o concurso por esse consórcio, iniciaram o projeto que levou à estruturação, digamos, da candidatura que foi apresentada à Unesco com êxito. Esse processo foi um processo de bastante complexidade. Parece uma coisa simples, quando as coisas acontecem, estão decididas, mas a vida é assim mesmo, não é? Conseguir alcançar as coisas, os pormenores vão ficando para trás, mas foi um processo muito complexo no sentido de levar, porque a reserva envolve municípios, freguesias, muitos municípios, muitas freguesias, onde estão, digamos, incluídos em áreas protegidas com os seus regulamentos e planos de gestão que, digamos, com alguns condicionamentos. Hoje não tantos como na altura, mas na altura enfim, a população mantinha grande reserva, enfim, às áreas protegidas, mantinha até bastante hostilidade e afronta a algumas políticas que eram desenvolvidas e, naturalmente, e com razão, porque a gestão era deficiente, era distante e contrária aos interesses das populações e diria também de própria preservação e salvaguarda das áreas protegidas. Portanto, o processo de adesão, encontramos neste âmbito uma situação de dificuldade muito significativa. De ter muita freguesia, vários municípios, todos os municípios do Parque Internacional das Ribas do Douro, quer do lado português, quer do lado espanhol, se opunham à criação da reserva da biosfera. Exatamente devido ao facto de existir essa animosidade com a gestão dos parques, ou melhor, com a ausência de gestão dos parques. Na interlocução havia, o que era absolutamente lamentável e que favorecia também, de algum modo, todo esse processo de declínio, de despovoamento e de abandono do território. Portanto, quem está mais atento aos processos de desenvolvimento sabia que estávamos numa situação de alguma dificuldade. Num dado momento, tive inclusive que pedir ao Ministro do Ambiente, do lado português, para intervir diretamente junto dos municípios, tentando, neste caso do Planalto Mirandês, tentando enfim, ir ao encontro de algumas preocupações dos presidentes de Câmara, enfim, dar-lhes alguma esperança de alteração digamos, da gestão do parque, da estruturação dos serviços, enfim, e de muitas dificuldades que apresentavam, pelo menos ouvi-los e tranquilizá-los, sendo que nós sabíamos que digamos, a criação da reserva de biosfera não iria acrescentar restrições adicionais a nenhum instrumento de planeamento territorial. Mas isso era claro para nós que estávamos a dirigir o processo e a lançar o processo, não era claro para quem estava perturbado e condicionado em muitos âmbitos. E, portanto, nesse âmbito tivemos que chegar a essa situação, de facto, pedir enfim, ajuda, entre aspas, para que o bom senso pudesse prevalecer e podermos recolher as declarações de apoio, sem as quais não conseguíamos finalizar o processo de instrução da candidatura. A partir desse momento, e depois de entregue o processo, e particularmente quando do lado da província de Salamanca, da autoridade da Diputação de Salamanca, se aperceberam de que a reserva da biosfera podia ser uma mais-valia
significativa, enfim, no presente e no futuro, e particularmente no futuro, e especialmente quando estávamos a começar a abordar os problemas da sustentabilidade dos territórios, que valia a pena haver esse empenho. Portanto, a partir do momento que a Diputação de Salamanca se empenhou mais no processo em termos políticos, a mensagem foi chegando aos municípios do lado espanhol, das Ribas do Douro, do lado do Parque Espanhol. E, portanto, aí começou a haver adesão. Foi um processo em que foi preciso ir muitas vezes, havia muita deslocação, fazer muitos contactos e parecia que a situação não se resolvia. Resolveu-se também, devido à intervenção política aí do lado espanhol. Do lado de Zamora, a situação a província de Zamora foi mais simples. O Presidente da Diputação percebeu bastante cedo, digamos, qual era a mais-valia de uma candidatura destes territórios, das áreas protegidas e a reserva da biosfera. E, portanto, as coisas evoluíram de forma mais tranquila e assim se concretizou com resultados finais positivos. E creio que futuramente as instituições e a população saberá dar valor enfim, a esta classificação. Vemos que só pode beneficiar enfim, ir ao encontro das preocupações hoje mais presentes do que na altura, que são as preocupações relacionadas com as alterações climáticas, portanto, e com a sustentabilidade dos territórios, com a qualidade de vida das pessoas e com a resiliência de territórios mais débeis em termos económicos. Diria que, no essencial, o percurso foi esse. Obviamente que é um projeto desta natureza, tem sempre associadas muitas reuniões para debater enfim, os convénios, para debater os estatutos, para debater os pormenores das declarações, enfim, até para debater para encontrar o próprio nome, digamos, da reserva. Enfim, tive aqui um momento de inspiração em que propus esse nome, Meseta Ibérica, portanto, assim com todos os presentes numa reunião nesta sala, e foi assim. Portanto, acho que agora o que se espera, o que eu esperava era que este projeto ajudasse a dar um bom impulso ao território, sob o ponto de vista do seu desenvolvimento, quer em termos turísticos, quer em termos da microeconomia, e também que pudesse, digamos, ser uma referência no que diz respeito, enfim, à marca dos produtos e do próprio território, independentemente de outras de submarcas legítimas e necessárias neste espaço que é um grande espaço. Que este projeto, enfim, gerido pelos ASNET, e particularmente os ASNET, conseguissem recuperar para um nível melhor, enfim, a cooperação territorial que se tem perdido claramente, assim, com as comunidades de trabalho. Enfim, funcionou muito bem a cooperação territorial, deu para fazer muitos projetos. Fase subsequente, não seguramente por responsabilidades dos ASNET, mas pela política dos dois Estados-membros, enfim, os recursos disponíveis para a cooperação começaram a ser distribuídos pelas universidades no litoral e, portanto, assim, que o território ficou sem recursos. Aquilo que eram pequenos projetos de cooperação em várias áreas, na área imaterial, também na área material, de algum modo deixaram de ser feitos e, portanto, a cooperação foi-se diluindo. Hoje não se observa, enfim, uma cooperação a nível cultural, a nível desportivo e noutras áreas, como a nível das camadas sénior e até dos jovens, como existiu. Foi a cooperação que tem-se vindo a diluir. Enfim, as iniciativas têm sido bastante mais insignificantes, e essa insignificância penso que também está ligada a uma política cada vez mais centralista relativamente à utilização dos escassos recursos financeiros que são atribuídos às zonas fronteiriças. Era Presidente da Câmara Municipal de Bragança, sim. Presidia a Câmara durante 16 anos, ou seja, acompanhei os processos de cooperação desde 1997 a 2013. Eu acho que naquele instante, naquele momento, aquilo seria o entendimento necessário para viabilizar a instrução do processo. Eu acho que esse esclarecimento foi conseguido. Foram muitas as sessões feitas no território, portanto não foi aparecer assim numa declaração, não foi aparecer equipes a explicar os projetos, as vantagens desse projeto, e houve locais onde o entendimento e a percepção foi mais rápida, houve outros em que as dificuldades foram maiores. Já me referi a algumas dificuldades que nos levaram a ter que solicitar apoio noutros âmbitos.
Até lembro-me até de uma cena interessante, aqui neste processo misturavam-se, ao fazer a pergunta eu percebo, misturavam-se muitas questões, designadamente porque estamos a trabalhar com áreas protegidas, onde há muita limitação, há muitos problemas, há muita dificuldade, enfim, e muito afastamento das populações relativamente àquilo que eram orientações. Portanto, aparecer que uma coisa neste âmbito era sempre uma dificuldade. Mas conseguiu-se superar essa fase e vencer essa fase com muito esclarecimento, muita presença junto das populações, organizadas através dos municípios, das juntas de freguesia, de associações, mas lembro-me que também surgiram situações interessantes. O vice-presidente da Diputação de Salamanca participava numa altura, numa sessão, portanto houve envolvimento político nas sessões, não foi mandar os técnicos, foi enviar os técnicos e enviar também alguma retaguarda política, institucional, para garantir que as pessoas podiam estar mais receptivas, tranquilas à mensagem que estava a ser transmitida. Mas lembro que o vice-presidente da Diputação de Zamora, numa sessão de esclarecimento no município, na margem esquerda do Douro, fizeram a sessão, antes de começarem a sessão, a população reunida deu-lhe nota, assim, nós vamos dar-lhes aqui um tempo para fazerem a vossa apresentação, depois a equipe sai toda e o senhor permanece na sala, e sequestraram o vice-presidente na sala, não por causa da reserva da biosfera, mas porque a Diputação tinha aprovado um plano de extinção de postos de saúde naquela zona. Portanto, quer dizer, houve de tudo, mas correu bem. Portanto, ou seja, foi assim tal qual, a GNR conseguiu retirá-lo da sala, mas foi com muita ação de esclarecimento e com técnicos que estavam envolvidos, muito empenhados, quer o consórcio, que foi o Luso-Espanhol, que foi contratado para elaborar o projeto, que teve sempre muita disponibilidade com as suas equipes, quer das equipes do DASNET, quer das equipes dos associados com quem contamos, respectivamente as associações de municípios, aqui a Terra Fria, a Terra Quente, Douro Superior, mas também das equipes técnicas, particularmente da Diputação de Salamanca e Zamora. Menos do município de Zamora, mas a Diputação cobriu esse território. Portanto, foi com esse esforço e esse trabalho. Daqui para a frente eu acho que são porque é o trabalho normal, de planeamento e de execução, e, enfim, que exige envolvimento político, enfim, grande dedicação técnica, mas o desenvolvimento dos projetos da ASNET tem que ter e da biosfera tem que ter isso presente, tem que ter vontade, tem que ter querer, tem que ter a ousadia e tem que ter um caminho delineado, não é? Delineado que há de ser percorrido e tem que ter as pessoas que vão ajudar a percorrê-lo. Portanto, é como em tudo, não é? Todas as instituições. No âmbito do projeto da candidatura, fizemos uma candidatura para elaborar uma candidatura ao Interreg para financiar o processo de instauração da candidatura à Unesco. Houve o candidato teve várias vertentes, de recolha de imagem, de vídeo, de vários trabalhos foram feitos. Da marca, curiosamente, eu acho que não fizemos nenhuma, nem sei se chegámos a fazer algum processo de consulta pública, não tenho certeza, creio que não. Sei é que quem tinha a obrigação de ter que avançar com o processo, reunidos nesta sala, discutimos, estávamos todos os parceiros, estavam os técnicos também, colocaram-se várias perspectivas, vários nomes, e eu talvez no momento de inspiração surgiu esse nome. Enfim, agora se me diz porque é que surgiu esse nome? Surgiu esse nome porque eu acho que tinha a noção de que estávamos a trabalhar num amplo território, com uma história e uma identidade partilhada ao longo de séculos, e que se tratava, digamos, de uma referência consistente para identificar, uma intervenção sobre um território. A resistência não foi só das populações, a resistência foi também do Ministério do Ambiente lá português, a partir do CNF, claramente. Na fase inicial não ajudou de forma significativa, enfim, houve alguma resistência e a cooperação foi, de algum modo, um bocado distante, enfim. Mas do lado de Espanha também não foi fácil, diria que foi mais difícil. Do lado de Espanha, digamos, com a questão do governo central, autonomias, etc., para conseguir furar essa hierarquia administrativa, tornou-se mais complexo até eu conseguir obter a aprovação e a aceitação deste projeto, que no fundo não teria que ter o avalo e o acompanhamento superior a nível administrativo para ter viabilidade em termos de candidatura, né? Portanto, aí houve, de facto, foi preciso também trabalhar esse campo. Diria que esse foi mais adverso do que a própria resistência da população, apesar de tudo.
Diria que, digamos, o projeto teve presente, evidentemente, assim, toda a parte de património identitário, cultural, que muito diferencia este território e muito dele é partilhado. A Câmara de Bragança diria que há aqui um ligeiro antecedente, digamos, relativamente a esta motivação de avançar para esta reserva. A Câmara de Bragança tinha, num determinado momento, propôs à Diputação de Zamora a elaboração de uma candidatura conjunta do Centro Histórico de Bragança e Centro Histórico de Zamora a património da Unesco. Iniciámos esse processo, criámos as equipes de consultores, do lado de Bragança contratámos as equipes, do lado de Zamora houve alguma fragilidade, o Ajuntamento digamos, indicou e escolheu alguns nomes de professores das universidades para participar e participaram, mas não estava disponível a despender recursos financeiros com a candidatura. E, portanto, aí inviabilizou-se esse processo e ficou ali um bocadinho de pé e presente, digamos, na nossa mente, a importância de poder avançar por algum lado. E, portanto, aqui a questão das reservas pareceu-nos um bom primeiro passo, vamos lá. Sendo que tínhamos presente que o património imaterial deste território, designadamente as mascaradas, podiam bem constituir também uma candidatura a património imaterial da Unesco. Portanto, tínhamos aqui um conjunto de projetos que se complementavam, que pretendíamos desenvolver, e portanto o da biosfera foi dentre três projetos. Conseguiu concretizar-se esta biosfera e bem, acho que foi um bom passo, acho que cada vez mais, cada ano passar, independentemente do trabalho na reserva, em termos técnicos, enfim, de apoio às populações, ser maior ou menor, eu acho que cada vez mais se irá afirmar por si só. As circunstâncias no planeta, enfim, exigem que assim seja. Portanto, eu acho que isto é um projeto futuro, é um projeto que não acabará, é um projeto que vai crescer, é um projeto que cada vez será mais valorizado pelas pessoas e pela comunidade em geral, mas também pelas instituições. Primeiro assim, que já lá vai há algum tempo e não há uma identificação do território da biosfera. Não há, pelo menos nas principais localidades, Bragança, Salamanca, Zamora, etc., não há nada que informe de que uma pessoa que chega a esse território, que está num território que tem uma classificação como reserva da biosfera. Isso é uma falha grave, quer dizer, seria uma primeira coisa a fazer. Pois é o trabalho necessário que é necessário fazer com as comunidades, no fundo aquilo que foi a cooperação, que se foi perdendo, que se tem vindo a perder e que assentava muito nas comunidades de trabalho, em termos de cooperação, e assentava de forma informal, não tinham personalidade jurídica. Esse trabalho tem que ser retomado chamando as pessoas à reflexão sobre projetos que é possível desenvolver, que é necessário desenvolver, ouvi-las, obter os seus contributos e conseguir obter projetos também que os beneficiem. Portanto, tem que haver aqui um trabalho de maior aproximação às pessoas, aos problemas das pessoas, e perceber assim que o Zasnet é uma plataforma de cooperação institucional e política, a partir da qual se devem desenvolver projetos de alguma relevância territorial, não diria só para fazer o encontro dos jovens, dos idosos, dos músicos, a itinerância de exposições, quer dizer, há aqui uma enormidade de iniciativas que deveria ser feita e partilhada no território, mas é preciso, digamos, que esta plataforma do Zasnet sirva também como uma plataforma estratégica em termos políticos territoriais para delinear algumas estratégias de trabalho e de desenvolvimento e de pressão política junto dos respectivos Estados e onde se justificar para resolver alguns problemas a favor da população. Bom para a reserva seria conseguir travar o despovoamento do território. Isso é que seria verdadeiramente bom. A continuação do despovoamento significa a desqualificação do território e a perda de biodiversidade. Isso é um caminho, digamos, terrível, em termos económicos, em termos sociais e em termos ambientais. Acho que uma coisa, não estamos num território de uma baixa densidade, de uma muito grande baixa densidade, portanto em que não se colocam problemas que se podem colocar noutros territórios, eventualmente até em alguma reserva. Portanto, essa não é a preocupação. A preocupação tem que ser de facto de que é preciso travar um processo de declínio demográfico, tem atrás de si e chama atrás de si um processo de perda
da força laboral e, naturalmente, ao haver uma perda da força laboral, há uma perda da qualidade dessa força laboral, ou seja, da qualificação da força laboral. Portanto, o que eu esperava, de facto, é que este território conseguisse vir a inverter o processo de despovoamento. Enfim, não tem que ter, enfim, temos de ter presente que a população não irá crescer, enfim, queremos é que não diminua muito. Eu gostava que se qualificasse muito, que a atividade económica se qualificasse muito na perspectiva, digamos, de uma economia verde, uma economia amiga do ambiente, com pessoas muito qualificadas, com postos de trabalho muito melhor remunerados, porque só assim poderá conseguir atrair, fixar quadros qualificados e atrair quadros qualificados, com melhores remunerações, com muito melhores condições sociais nos postos de trabalho e com qualidade de vida crescente. Eu acho que esse tem que ser o caminho. Esse caminho, para o conquistar, é fácil dizer que deve ser, trabalhar para assegurar que assim é outra história. E é aqui que o Zasnet podia ter um papel interessante, digamos, como plataforma de cooperação territorial e política para bater o pé, para ganhar voz, a voz que a região tem perdido, quer do lado português, quer do lado espanhol, cada vez tem menos presença nos parlamentos, cada vez tem menos gente, tem menos deputados, tem menos voz, tem menos presença, está mais débil, e os governos centrais tendem naturalmente a abandonar cada vez mais a periferia. Portanto, o Zasnet tem também, não é uma estrutura e uma plataforma política, mas pode ser uma plataforma de cooperação territorial com alguma força política para ajudar a lutar e identificar, em parceria com quem tiver legitimidade política no território, com os municípios, com os deputados, com as associações empresariais e por aí adiante, e sociais, para poder identificar e elencar um conjunto de medidas que podem ser exigidas e devem ser exigidas aos governos centrais, medidas de discriminação positiva para estes territórios, seja a nível fiscal, a nível financeiro, para fixar empresas, para fixar a atividade económica, para fixar jovens e, portanto, acabar um bocado com a conversa, digamos, com os paliativos que normalmente, com que os governos aparecem nos territórios. E normalmente aparecem nos períodos de campanha e logo terminam as campanhas, esqueceram-se tudo o que disseram. Quer dizer, tem sido assim, que não vale a pena ter ilusões, mas esta situação deveria ser invertida. E o Zasnet também poderia ter aqui algum trabalho interessante, porque se as pessoas trabalham sozinhas, as comunidades intermunicipais, se não têm de dialogar, se não dialogam com as províncias do lado espanhol, com os municípios do lado espanhol, se não dialogam, estão mais isolados, estão mais frágeis nas suas posições, mesmo que tenham posições avançadas, mas se não tiverem capacidade de expressar estrutura organizativa para lhe dar voz em termos públicos, é como se não existissem. Portanto, eu acho que o caminho deve ser, de facto, este, é o de lutar contra o despovoamento, contra o envelhecimento, criar boas condições para fixar pessoas jovens qualificados, atividade económica quanto mais qualificada melhor e quanto mais alinhada com as preocupações da economia verde e do conhecimento melhor e naturalmente tendo presente a necessidade do território dispor de bons centros de investigação e transferência de conhecimento para a atividade económica. A capacitação de parte desta população que é muito rural e que ainda reside nestes territórios, a Zasnet e a própria reserva pode ser interventiva e ter um papel ativo? Eu acho que sim, porque temos junto da população, mas enfim, provavelmente mais junto das instituições, do meu ponto de vista. Podia ter um papel muito interessante a nível das associações empresariais, por exemplo. Não fazer, mas, digamos, ajudar a refletir sobre o que fazer. Sobre aquilo que pode ser mais relevante e interessante na perspectiva, da reserva da biosfera e do desenvolvimento deste território. Assim como junto das universidades. A qualificação e centros de formação profissional. A população já foi muito menos qualificada do que é agora. Infelizmente, quer do lado português, quer do lado espanhol, há instituições de ensino superior, centros de investigação e desenvolvimento já muito significativos, que não havia há umas décadas atrás. Portanto, a realidade hoje é outra. Mesmo assim, esta realidade hoje presente, digamos, com mais conhecimento, com mais infraestruturas sociais, ambientais, etc., mesmo assim não travou. Travou significa que é preciso aqui mais inteligência na abordagem do processo e digamos, numa situação de maior diálogo entre as instituições para que se identifique aquilo que deve ser o caminho que deve ser percorrido face à visão que se tem para o território, como fazê-lo e com que atores prioritários o fazer. E, portanto, naturalmente aqui o Zasnet, quando falo Zasnet,
há de ser provavelmente também, envolve a estrutura da reserva da biosfera, tem e deve atuar junto das instituições de ensino superior, junto das instituições de formação, enfim, deve saber ouvir o território e deve saber transportar, digamos, para junto dessas instituições aquilo que são necessidades e prioridades do território para aí se conseguir encontrar respostas que possam ser novamente direcionadas para a atividade económica e para os cidadãos. Seja na área do conhecimento, seja na área da economia, seja na área social, na área ambiental, etc. Portanto, eu acho que há aqui um trabalho de melhoria e de capacitação institucional que é muito relevante, não é só uma capacitação da ASNET, há uma capacitação necessária em vários âmbitos, nas equipes de consultores, enfim, e tudo mais, para que essa maior capacitação permita perceber melhor o que fazer, como fazer e, acima de tudo, garantir que se assegure um bom governo das instituições. O bom governo das instituições há de puxar, digamos, pelo ânimo das pessoas, há de puxar pela qualificação dos cidadãos, há de puxar pela iniciativa dos cidadãos, há de puxar pelo empreendedorismo dos cidadãos e, digamos, no fundo, estimular e projetar o desenvolvimento. Eu acho que aqui o trabalho de parceria e de interação dos ASNET e da Reserva Ibérica com as instituições parece-me importante. Enfim, acho que há aqui ainda um bloqueio muito grande, enfim, da parte enfim, das instituições associadas, da própria estrutura, digamos, que os representa e de outras estruturas no exterior que têm que desenvolver um maior diálogo e entendimento e maior cruzamento daquilo que é o pensamento de cada instituição para conseguirem acertar melhor naquilo que fazer, porque não dá para fazer tudo, nem tudo é relevante. Há muitas coisas que se fazem e não têm resultado nenhum, nem para as pessoas, nem para o território, enfim, não dão impulso e progresso à comunidade. As que dão impulso e progresso têm que ser devidamente estudadas, estruturadas, amadurecidas, porque os recursos são escassos e em zonas de baixa densidade, são zonas mais pobres, com mais baixo rendimento per capita, essas naturalmente estão mais fragilizadas por essa via, mas também pela via de capacidade de acesso a recursos externos que lhes permitam dar impulso a nível interno. Portanto, eu acho que, diria, se houvesse uma prioridade a apontar para o trabalho dos ASNET e a biosfera, eu diria que seria o trabalho, digamos, de cooperação institucional, de identificação das prioridades de desenvolvimento no território, sem descurar aquilo que é de facto a missão. A biosfera tem que estar próxima, o trabalho da biosfera tem que estar próximo dos povos, tem que estar próxima das pessoas, das comunidades, é essa a prioridade. Os ASNET é uma plataforma de cooperação institucional e política e, portanto, nessa medida deve assumi-lo e fazer aquilo que lhe compete. Há uma necessidade de fortalecer a ligação entre os centros de qualificação, de investigação, de formação, às atividades económicas e vice-versa. Ao nível das atividades económicas é preciso também que haja maior abertura para interagir com os centros de conhecimento e de transferência de conhecimento para melhorar, enfim, a produção de bens e serviços. Portanto, acho que há aqui um trabalho recíproco, que não é dizer que a culpa é das universidades, não creio nisso, há alguma necessidade das universidades evoluírem, mas também é uma necessidade do lado das empresas sentirem os benefícios que é transportar conhecimento e empregar jovens vindos das universidades, jovens dos centros de investigação, de integrarem, digamos, componentes de investigação nas próprias empresas e investigadores, para por essa via, digamos, desenvolverem, requalificarem e darem outra dimensão às respectivas empresas e outra competitividade aos respectivos produtos, assim como maior produtividade na atividade das empresas, sejam industriais, sejam agrícolas. Portanto, há aqui um trabalho um esforço de aproximação que tem que ser feito. Evidentemente, as universidades têm que alinhar melhor os projetos com aquilo que são as necessidades do território, portanto tem que haver aqui uma proximidade e um conhecimento mais relevante. Tem que pensar se a publicação dos processos de investigação é importante, mas a utilidade desses mesmos processos na atividade económica é mesmo decisivo, porque se não for aqui, há de ser no outro lado ou em lado nenhum, mas portanto é importante, neste caso focamos-nos aqui, era importante que isso acontecesse. Por outro, é inquestionável, assim a população está envelhecida, mas assim não vai extinguir-se, quer dizer, significa que há de continuar a ser renovada, não é renovada ao ritmo que se eventualmente desejaria para travar este processo. Agora, este processo de renovação, eu entendo que quanto mais qualificação tiverem os jovens, digamos, mais vão ganhar as empresas, mais vão ganhar as comunidades, mais vão ganhar as instituições públicas ou sociais. Portanto, assim, esse caminho é um caminho inevitável, esse caminho tem que ser feito
E naturalmente tem que ser feito. Aqui há um desafio do lado de quem emprega, do meu ponto de vista. Portanto, falei já que o desejável será melhores remunerações. Sim, a mobilidade no mercado laboral é enorme e à escala global, e portanto ninguém trava hoje um jovem, digamos, que tem passaporte para todo o mundo, não é? Trava-o, é a ligação à terra e é uma oportunidade boa de ligação à terra em termos de trabalho. Se assim for, o jovem pode ficar. Se não for, o jovem parte, não é? Portanto, há aqui uma evolução grande que tem que ser feita, digamos, do lado das empresas e das instituições. Tem que acarinhar esse caminho, digamos, tem que falar sobre ele, tem que perceber que os territórios mais empobrecidos não podem ser aqueles que continuam a remunerar pior. Se remuneram pior, no dia seguinte vão remunerar pior ainda, porque as condições de remuneração são mais deficientes ainda, mais difíceis. Portanto, tem que apostar em remunerar melhor, dar melhores condições sociais para garantir maior atratividade para fixar jovens qualificados na atividade. Nas últimas décadas tem de facto assistido a esse processo de encerramento de serviços públicos ou de desqualificação dos mesmos, retirando-lhe competências ou mesmo reduzindo o número de pessoas presentes nesses serviços. Portanto, isso é o ciclo que tem levado, é um ciclo de governação no país que tem levado, enfim, tem contribuído para este processo. Não é um ciclo das últimas 4, 5 décadas, é um ciclo que já tem antecedentes, enfim, na história. Assim, nos últimos séculos, mas agravou-se nestas últimas 4 décadas. A questão da saúde e do ensino são duas dimensões centrais, digamos, para um território ganhar competitividade. Esta região é a região, digamos, do ponto de vista ambiental, enfim, mais qualificada a nível da Península Ibérica, inquestionável sim, maior biodiversidade. Ora, assim, não chega a haver ar puro, a ver, enfim, respirar-se tudo o que é bom. Não chega, é preciso de facto dispor de bons serviços muito qualificados na área do ensino, por isso falei na boa governação das instituições, falo e pensava prioritariamente no ensino e na saúde, enfim. Também não é fácil fixar profissionais altamente qualificados se os equipamentos onde vão exercer a sua profissão, digamos, não lhes garantem os meios tecnológicos de organização capazes de o realizar profissionalmente. Ora, isso resolve-se com o quê? Com investimento público, resolve-se com vontade política, e essa vontade política tem escasseado, tem faltado. Ou seja, enfim, o país tem uma cultura centralista muito forte, da qual não quer largar e abdicar, mesmo que os dirigentes partidários façam, e titulares de soberania, por vezes façam declarações enfim, a favor desses territórios. Mas não tem de algum modo passado declarações, é um ciclo, digamos, de perda também de serviços públicos e de menor qualificação, digo, relativa face a outros centros, porque assim, naturalmente tem havido evolução nas instituições de ensino, nas instituições de saúde, é inquestionável que sim, não estamos na década de 40, 50 ou 60, estamos noutra época, uma época em que tudo mudou muito e muito rapidamente, mas há territórios, digamos, em que muda mais rapidamente e que se tornam mais atrativos. Portanto, como esses profissionais, fixá-los aqui requer políticas públicas. A área da saúde, a área do ensino, do meu ponto de vista, são duas áreas críticas e vitais, ou mesmo prioritárias no quadro de qualquer política de combate ao despovoamento e à desertificação. Eu acho que os jovens são futuro. Quer dizer, nós já fomos jovens e aqui estamos, não é? Quer dizer, e o nosso tempo vai passar também. Portanto, os jovens vão tomar conta das instituições, vão ser os responsáveis pelas decisões e, portanto, não creio que os jovens sejam pessoas desinteressadas. Os jovens têm em si, pela frente, um conjunto de adversidades muito significativas, como pessoas da minha geração não tiveram, apesar de vivermos num tempo de maior sacrifício e de maior adversidade, mas hoje as dificuldades são de outra natureza e os jovens são confrontados com dificuldades muito relevantes. Qualificam-se cada vez mais e vão parar à caixa de um hipermercado. Ora, isso não pode ser. Não é assim que se constrói o futuro para um futuro de esperança e de confiança para os jovens. E, digamos, alterar esse processo significa alterar políticas públicas, significa ter outro desígnio e outra visão para o país. Portanto, a culpa, do meu ponto de vista, não é se os jovens que não se interessam. Quer dizer, os jovens vão se interessar por uma coisa que os agride. Não podem. Não tem que se inverter a lógica das coisas. O que significa a reserva da biosfera da mesa epidêmica para o senhor?
significa um bom passo no sentido da garantia de defesa futura de aspectos essenciais da biodiversidade, da identidade e do património relevante que esta região tem.